Estamos de volta à paz do Senhor. Estamos nesse primeiro trimestre de 2021. Esse ano muito turbulento, mas não podemos estar, por causa das restrições, não podemos estar nos tempos. Fecha-se o tempo, mas não se impede a igreja de adorar, porque a igreja permanece adorando. A igreja ninguém fecha, a igreja ninguém destrói, porque a igreja somos nós. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E dado a este momento que estamos estudando esse trimestre todinho, o verdadeiro pentecostalismo, como você vê aí no cabo, a lição de hoje é a número 13, encerrando este trimestre glorioso. O título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. E bendita esperança é essa? É a esperança que Paulo tinha. Paulo vivia na esperança de uma iminente volta de Jesus. E nós também temos que viver como se Cristo voltasse agora. Temos que estar prontos, preparados. Não é verdade? Muito bem. Esse tema é tão relevante para o momento que estamos passando. Voltados os olhos para a bendita esperança. Porque muitos já perderam a esperança. Muitos já desistiram na caminhada. Muitos já arriaram as armas. E não tem mais esta esperança bendita. Não crê mais, não acredita mais. Não confia mais na promessa. Mas quem prometeu é fiel. E como ele é fiel, ele vai cumprir. Não é verdade? O texto áureo desta lição está escrito no livro de Tito, capítulo 2, e o versículo número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso texto áureo. A verdade prática também é muito relevante, muito importante. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana. Esta é a primeira parte da verdade prática. Muito bem, nós esperamos numa coisa que é consistente, uma palavra fiel e verdadeira. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não mente. Por isso vale a pena esperar. A promessa maior que nós temos é de se encontrar com Cristo e morar com Deus na eternidade. É a primeira promessa que todo cristão tem. Então não se baseia numa filosofia, no que alguém pensa, no que alguém acha, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso que garante o cumprimento da promessa. A primeira vinda de Jesus, essa lição, ela trata da vinda de Jesus, ela trata de escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas. E, tratando-se de escatologia, essa promessa está baseada lá no livro de Apocalipse, capítulo número 1 e o versículo de número 7. Está escrito também em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao versículo 18. Muito bem. Aqui na lição, você vai ver, esta é a capa da próxima lição. Dentro da lição você vai ver a leitura bíblica diária, ou em classe. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 6 ao 11. O que me chama a atenção é o versículo 7 da leitura bíblica em classe. E disse-lhes: não vos perturbeis, ou não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos estavam preocupados. Por quê? Sabemos que Roma dominava, Roma oprimia,
não é? E você sabe que o povo de Deus esperava um redentor, alguém que viesse como um libertador da opressão dos seus inimigos. Aí os discípulos, quando Jesus ressuscita, e estão nesta conversa, aí os discípulos vão dizer: Senhor, tu restaurarás agora a Israel? Como se dissesse: o Senhor vai acabar com o domínio de Roma e nossos inimigos agora? Aí Jesus disse: não, vocês têm uma missão. Vocês vão receber poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. E com este poder, vocês vão evangelizar e vão fazer a minha obra. Louvado seja Deus. Né? Eles pensando que Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado, e se ele ressuscitou, logo se entendia que alguém que venceu a morte poderia fazer algo para libertar da opressão de Roma e dos inimigos do povo. Né? Mas Jesus, ele não é um guerreiro que veio para destruir e matar. Ele veio trazer amor. Né? Ele veio um guerreiro que não traz a morte, mas a vida. Né? E muitos não entendiam. Né? Queriam que Jesus pelejasse com as armas carnais. Né? Mas o Evangelho de Jesus, ele veio trazer algo diferente. Muito bem. Falando da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus ao mundo está escrito a promessa no livro do Gênesis, capítulo 3 e versículo de número 15, quando o homem peca, que todo mundo conhece a história, e Deus faz uma promessa: a semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Quem este varão é? Jesus. Né? Isaías vai profetizar e vai ser o profeta messiânico, o que mais profetizou acerca de Jesus. Muito bem. Mas onde que se cumpriu a promessa? No livro de segundo escreveu São Mateus, e observamos que alguém diz: primeiro evangelho. Já viu alguém pregar assim? Quarto evangelho, terceiro evangelho. Nada disso. O evangelho não é de Mateus, o evangelho não é de Lucas, o evangelho não é de João, o evangelho é de Jesus. Né? Por isso que nós dizemos, o evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Nada de quarto evangelho, nem terceiro evangelho, nada. Paulo disse: se alguém trouxer outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema, seja sem valor. Então, logo na Bíblia, só temos um evangelho, 4 evangelistas que escreveram, mas um só evangelho, que é o de Jesus. Estamos entendidos? Amém? Diga amém. Muito bem. A primeira vinda de Jesus se deu no capítulo 2 do livro de Mateus, quando está escrito que Maria, e tendo Jesus nascido em Belém. Capítulo 2 do livro de Mateus, versículo 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém. Então, ele nasceu. Só que ele não passou a existir quando foi gerado no ventre de Maria. Porque Deus é Espírito. Né? E se ele viesse em Espírito, nós não iríamos compreender. Mas ele veio, tomou forma de homem, para que nós pudéssemos compreender. Amém? Então, quando Jesus nasce, ele não passou a existir quando saiu do ventre, nem quando foi gerado no ventre de Maria, não. Jesus, ele é desde a eternidade. Ele estava no princípio com Deus, como diz João, capítulo 1. Você vai ver em diante, no versículo 1 em diante, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus já estava lá quando o Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem estava lá no meio? A Trindade Divina. Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então Jesus já existia antes de nascer, sair do ventre de Maria. Amém? Muito bem. A promessa se cumpriu. Jesus veio. Foi a primeira vez que Jesus veio ao mundo. Né? Foi a primeira vinda. Mas na sua segunda vinda,
Veja aqui o que está escrito no versículo 11 da lição. E os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? O céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Louvado seja Deus. Esta promessa aqui que os anjos falaram para os discípulos não é a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Muitos confundem. Esta promessa aqui trata-se da batalha do Armagedon. É o que vai ser ligado com o versículo lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, né? Que o Senhor, todo olho o verá, né? Porque a primeira vinda Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas na sua segunda vinda vai ser dividido em duas partes, a parte invisível e a visível. A parte invisível é quando o nosso Senhor Jesus vier arrebatar a igreja. Capítulo 4, verso 16 ao 18 do livro de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro, quem morreu em Cristo. E nós, ele se incluiu, ele já esperava Jesus naquele momento. É assim que devemos viver. Que nós que estivermos vivos seremos transformados, arrebatados juntamente com eles. E encontrar o Senhor nas nuvens. Este é o arrebatamento da igreja, a primeira parte da segunda vinda de Cristo. Muito bem, até aí estamos entendidos. A segunda vinda de Cristo tem duas fases. A primeira, invisível, quando Jesus arrebatará a igreja. E a segunda é visível. Esta que trata aqui no versículo 11. E os anjos disseram, assim como ele foi, ele virá. Né? Então, quando ele vier livrar o povo de Israel na batalha do Armagedon, sobre o Monte das Oliveiras, todo mundo conhece a história, que todo olho o verá. Apocalipse 1 e versículo 7. Capítulo 1 e versículo 7. Então, este verso se trata da vinda de Jesus em glória, porque primeiro ele vai vir buscar os seus e arrebatar, e depois ele vai vir com os seus, que é a igreja glorificada, para livrar a Israel. Muito bem. Neste negócio de interpretação bíblica, né, na teologia, você vai ver que há muitas interpretações, né? Há muitas interpretações. Pelo menos 3 nós conhecemos bem, estamos acostumados. Há os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É chamado de pré-tribulacionista. Existem os midi-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Muito bem. E existem os pós-tribulacionistas, que trata-se daqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Para depois se encontrar com Jesus. E onde é que nós, pentecostais, nos encaixamos? É nos pré-tribulacionistas. Por quê? Porque nós acreditamos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que nós não vamos participar. A igreja de Jesus não vai participar da grande tribulação. Não. Porque está escrito lá no capítulo 1, versículo 10 de Tessalonicenses, se eu não me engano. É isso mesmo. Capítulo 1, versículo 10. Anota aí. Do livro dos Tessalonicenses. Está escrito, não é? Que o Senhor é aquele que nos livra da ira futura. Ora, se Ele vai nos livrar da ira futura, nós não estaremos aqui no castigo da grande tribulação. Também, outro versículo que compõe, que ajuda a fortalecer essa ideia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10.
Eu te livrarei no dia da angústia que há de vir sobre todo o mundo. Amém? Então a igreja não estará aqui. A igreja estará com o Senhor no momento da tribulação, da grande tribulação. Né? Muito bem. Então nós somos considerados, acreditamos assim. Né? Tem até para ajudar a todos nós, este livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Isto não é a segunda Bíblia. Isto não é algo que substitui a Bíblia. Isto é algo como um documento que cremos, que acreditamos. Né? Então é para dar base a você e a mim. Quando formos confrontados, a gente ter base para confrontar o inimigo, né? E as suas ideias. Vamos aqui na lição rapidamente, já encerrando. Dentro da lição, o primeiro tópico. Breve o Senhor virá. O primeiro ponto desse segundo tópico, a vinda de Cristo. Nós já explicamos como se dará a vinda de Cristo. Muito bem, é só um resumo. Ponto central dessa lição, a esperança da igreja é vívida e real. Glória a Deus. O ponto 2 desse primeiro tópico, uma promessa de Jesus. Se é a promessa de Jesus, pode confiar, né, que vai se cumprir. Quando fala em promessa, é a primeira promessa que todo cristão tem. Quando falamos de promessa, eu me recordo logo de Davi, que é um símbolo de Deus na história, em que Davi ele faz uma aliança com Jonatas. E esta aliança é de ser fiel à sua casa, aos seus, enquanto existir. Né? Tem até menino que fala sobre isso. Eles fazem uma aliança, só que Jonatas morre. Mas Davi agora está reinando. E Davi lembra da aliança, da promessa. Né? Chega o tempo que ele lembra e diz, tem alguém da casa de Saul, tem alguém da família de Saul para que eu possa usar de beneficência? Alguém diz, tem um aleijado. Porque sempre vão apontar os nossos defeitos. Primeiro vão apontar os defeitos. Mas não te aperreia não. O rei é que manda chamar e sentar à mesa com ele. Quem manda é o rei. Amém? Diga amém. Então veja. Quando Davi manda chamar que ele vem, Davi usa de beneficência para com ele. O que eu quero dizer com isso? Uma promessa de Jesus. Assim como Davi foi fiel. Jonatas já estava morto, né? Mas a promessa estava mais viva do que nunca. Jesus foi assunto aos céus, deixou o Espírito Santo derramado em nossos corações, mas a promessa está viva. Muitos grandes pregadores já morreram, mas a promessa está viva. Né? Então volte os seus olhos para a promessa de Jesus. Ele disse no capítulo 14, versículo 1 ao 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É a promessa de Jesus. Dá para confiar nele. Diga amém. Muito bem. O segundo tópico da lição, a necessidade de vigilância. Temos uma grande necessidade, que é esta de vigilância. Né? Por quê? Temos que vigiar. Para não sermos pegos de surpresa. É bom, né? Estar prevenido. O subtópico do segundo tópico, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, tem outro versículo que está escrito, vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas tem que começar pelo começo. Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro é vigiar. Vigie, vigilância e oração. Né? Muito bem, não adianta orar muito e vigiar nada. Então, primeiro vigiar e orar. Jesus, ele, no capítulo 24 de São Mateus,
Você lê ele todinho. Os discípulos perguntam: Senhor, quais são os sinais da tua vinda? Quando o Senhor vai vir? Aí Jesus vai dizer: terremotos, pestes, e elenca um monte de coisas. Está escrito lá em Mateus 24. Né? Aí você vai ver que Jesus vai dando os sinais. Vai dizendo os sinais e a gente vai agora compreendendo tudo o que está acontecendo. É prenúncio da vinda de Jesus. Ponto 2 do segundo tópico: os alarmes falsos. Muitos líderes religiosos, eles arriscaram-se, né, a marcar o dia e a hora da vinda de Cristo, do retorno de Cristo para buscar o seu povo ou do fim do mundo. Mas todos eles fracassaram. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Jesus disse aos discípulos: pertence a Deus os tempos, que é o Cronos, e as estações, né, que se refere ao Kairos, né? Porque Deus está acima do tempo. O tempo dele é o Kairos, está acima do tempo, né? E nós temos o Cronos porque sabe quando é que Deus quer que acabe um culto? Nunca. O culto era para durar, glória a Deus. Mas porque nós temos o tempo Cronos, porque temos trabalho, escola, afazeres, família. Aí existe o tempo Cronos para acabar o culto de 9 horas, 9h30, 10 horas. Tem um tempo para nós, mas para Deus, Deus é eterno. Diga amém. Muito bem. Por isso que devemos estudar a Bíblia para não cair nesses falsos mestres, nesses falsos ensinos, ou melhor dizendo. Pronto, o terceiro tópico desta lição, já caminhando para o final: vivendo com fidelidade. Esta fidelidade aqui é aquela fidelidade, né, que está no capítulo 5, verso 22 do livro de Gálatas. Fruto do Espírito. Esta fidelidade aqui, crente ser fiel, vivendo com fidelidade, não quer dizer crer e acreditar que a bênção vai chegar. Não, essa fé, essa fidelidade aqui se chama fé. Que fé é essa? É lealdade. Estou contigo e não abro. É lealdade. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, somos leais, somos protestantes, somos crentes, somos fiéis ao Senhor. Esta fé aqui, no ponto 3, no tópico 3 da lição, não é uma fé comum, não é uma fé com a qual nós estamos acostumados a falar muitas vezes e a confundir. Esta fé é lealdade, fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade, segundo está aqui na lição, está no mesmo campo semântico, né? Aqui na Bíblia está tudo ligado, né? Então, esta fé aqui é a confiança, a crença, é estar com os olhos voltados, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão olhando para os nossos olhos, está voltado hoje em dia para a pandemia, para o fracasso, para o caos. Mas neste tempo de morte, temos que voltar os nossos olhos para a vinda de Jesus. Não estou dizendo para ficar olhando para cima, vamos ser claros, né? É voltar os olhos para a palavra, é voltar a crer, alimentar a fé e induzir seus companheiros, seus familiares a acreditar, a serem fiéis à palavra e à promessa do Senhor, que vai ser cumprida. Muito bem. Fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, né? No qual se refere
ou se reflete, né? Minha visão não está muito boa, não. Outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. E aí tem um monte de versículos que você vai lendo aí em casa depois com a sua lição. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. Muito bem. As pessoas têm que ver. Se você recebeu o Espírito Santo, se tem o fruto do Espírito em você, a gente já estudou nessas lições passadas, estudamos sobre o fruto do Espírito, né? Sobre aquele que nasceu de novo. É possível ser cheio do Espírito, é possível ter o fruto do Espírito, é possível ser batizado com o Espírito Santo, né? E a tua vida muda quando se nasce de novo. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é o que chamamos de... Nessa passagem, chamamos e significa... chamamos de cronos, né? Cronos, aquilo que nós já falamos. Que significa um longo período, né? Que haveria espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Muito bem, nesse verso, aqui também é Kairos, o mesmo versículo, está no versículo número 7 da lição, né? É o tempo Cronos e o Kairos. O Kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Se eu não me engano, foi Daniel que disse. Ele muda os tempos e as estações. Está tudo no controle dele. O Kairos, o Cronos, está tudo no controle de Deus. Muito bem. Vou mostrar aqui a capa da próxima lição do próximo trimestre. Aqui é coisa boa. Dons espirituais e ministeriais. Vai ser forte, hein? Te aguardo nas próximas aulas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Não se esqueça. Voltados os olhos para a bendita esperança. Cristo virá. Ele vem. Prepara-te, ó Brasil, para te encontrares com o teu